outra, porque esse derrame, se eu ficar drenando, ele vai ficar refazendo, eu não vou conseguir ajudar esse paciente. Independente desse tratamento paliativo, esse paciente tem que ser reabilitado para ser devolvido à sociedade. Vocês conseguiram entender? Eu faço terapia intensiva. Nossa, pessoal, agora eu faço terapia intensiva. Chego aí. Só que, às vezes, existe uma coisa que a gente chama de obstinação terapêutica. Você vai tratando, e o paciente às vezes não aguenta mais o que você está fazendo. Às vezes é hora de interromper. Nessa interrupção, a gente precisa compartilhar as tomadas de decisões, sempre trazer junto a família. Eu já tive familiares que o paciente tinha alto teor de disfuncionalidade. A filha disse assim para mim: eu quero meu pai de volta. Doutora, eu quero meu pai de volta. Era um câncer metastático cerebral. Sentei com oncologia, fizemos uma radioquímica, dele foi quimioterapia, que eles chamam de vermelha, só para reduzir o tamanho do tumor, corticoide, tratamento, fisioterapia, nutrição, reabilitou, devolveu para casa. Então, gente, nem sempre o que a gente pensa é verdade absoluta. A gente precisa aprender a ouvir o outro. Então, a medicina, cada vez, ela te coloca em situações que você tem que tomar decisões. Às vezes, tomar decisão não é fácil. Então, a gente precisa nos amparar de ferramentas que possam nos respaldar para a tomada de decisão. Então, vocês estão vendo ferramentas com Joaquim de gravidade, de disfuncionalidade, lá no paciente oncológico. E eu estou trazendo ferramentas do nosso paciente, o quê? Idoso, frágil, que a gente precisa reabilitar. Senão a gente fica com o conceito de que a reabilitação é só curativa. Reabilitação também é paliativa. Quem mais me ensinou de reabilitação foi um técnico da ortopedia. Os pacientes, quando eu fiz um curso de cuidado paliativo, a professora Lilia Henneman, lá no Fundão, quem mais ajudava os pacientes oncológicos com câncer metastático ósseo era o cara que punha o gesso. Sabe por quê? Ele não queria saber a posição que estava o braço, nem a perna. Ele queria saber a posição que ele ia engessar, que não tinha dor. Olha que bacana. Ele era um popstar da época. Então, muitas vezes a gente acha que a gente está fazendo pouco, às vezes você está fazendo muito. Só que para eu fazer mais, eu preciso me respaldar. Então, qual vai ser o nosso respaldo hoje? Entender que, independente da lesão que eu tenha, eu posso ajudar. Eu só tenho que ter respaldo. Hoje nós vamos trabalhar com 3 situações, né? Então, a gente já aprendeu que essa criatura aqui foi quem criou essa história da avaliação geriátrica ampla, porque no Hospital Londrino ela fez uma triagem na época da guerra, quem ela podia recuperar, quem ela não podia recuperar, ela então devolveu para a sociedade uma gama de pessoas. Alguns não puderam ser devolvidos, ou porque não tinham autonomia, ou, esqueci de você não, ou porque não conseguiam respaldo familiar ou de amigos por retorno à sociedade. Diga lá. Desculpa, não te ouvi. Paliativo. Era um paciente com câncer metastático da pleura, com derrame pleural recidivante. Você está tratando a... Mas você está fazendo a posição dela, né? Não necessariamente do tratamento em si, né? Não, o câncer de mama é a doença. A metástase pleural é a consequência. Ela fazia derrame pleural. Por mais que eu drenasse, no dia seguinte já estava cheia de novo. Insuficiência respiratória restritiva. Cianose, 88 de saturação, cateter de oxigênio, máscara, 15 litros por minuto. E ela falava assim para mim: eu estou sufocada. 46 anos. 2 filhos. Você faz o quê? Fica olhando? Não, eu estou te pressionando para você me pressionar. Eu quero entender a sua angústia.
Eu quero entender a sua angústia. O que você não entendeu que é paliativo? Eu estou aliviando um sintoma. Eu estou aliviando o sintoma de insuficiência respiratória nela. Como? Drenei, o cirurgião de tórax foi lá, jogou um líquido, a pleura fez assim, puf, acabou o derrame. Ela foi de alta para casa, igual nós estamos aqui. Eu pinei. Curei a doença? Aliviei sintoma? Melhorou a qualidade de vida? Voltou para casa? Vai cuidar do filho mais um tempo? Quanto tempo? Não sei. Conseguiu entender? Tá? Eu estou preocupada. Agora, é uma paciente que tem um câncer de mama. Entender que a área, então, ó, tudo decoreba. Isso não vai cair na prova. Nada disso aqui cai na prova. Decoreba não é para cair na prova, né? Então, a gente tem benefícios, olha, utilidades, né? Complementa o exame clínico tradicional, oferece maior precisão diagnóstica. Nós vamos ver isso no rastreio da síndrome inicial, como é que ajuda você a rastrear o diagnóstico sindrômico. Grau e extensão da incapacidade, posso ter incapacidade motora, mental e psíquica, identifica a possibilidade de declínio funcional, avalia risco de estado nutricional no indivíduo. Ainda é um guia para restaurar e preservar a saúde com medidas como farmacoterapia, se eu vou tratar ou não, nutrição, fisioterapia, terapia ocupacional e psicoterapia. Isso aqui é uma ilusão, né? Terapia ocupacional a gente não tem. Na roça, onde eu moro, eu peço professora para me ajudar. Olha que horror, mas é que ajuda. Meus pacientes com Alzheimer, eu coloco o professor em casa. Vamos fazer game, vamos fazer coisas lúdicas que a gente consegue fazer com que o neurônio trabalhe, né? Identifica fatores como iatrogenia, nós vamos ter uma aula só sobre isso, e te ajuda no acompanhamento do paciente. Isso aqui é só decorando. Ainda, ó, te orienta mudanças e adaptações do ambiente do paciente, reduzindo desvantagem. As barras que a gente coloca no banheiro, você reduz desvantagem, né? O comprimido, gente, eu estou muito velha, né? Então, os comprimidos, antigamente, essas cápsulas, elas eram difíceis de sair. Viu como é que hoje você perde o comprimido à toa? Cai no chão, você faz assim, o negócio rasga. Imagina você com osteoartrose severa ou artrite reumatoide aguda, para tirar o comprimido, como é que era difícil você abrir aquele negócio. Hoje não. Hoje qualquer jeitinho você tira. Isso é você colocar o mundo a favor para que você tenha menor desvantagem. Simples, né? As barras, o banheiro, critério para você ter indicação de internação. Ontem eu passei uma história muito chocante no consultório, filha única, eu trato dessa paciente há uns 20 anos. Fez uma cirurgia cardíaca, mandei para o Rio, operou, virei a deusa, 3 multiarterial, foi lá, operou comigo no Rio, são uns 20 anos atrás. Me procurou, faz sempre controle, começou a ter esquecimento, não tinha história familiar, hipocampo reduzido, biomarcador para Alzheimer, positivo Alzheimer, família quase desabou. Essa paciente fez uma dengue mês passado, teve um Covid há um ano atrás, piorou muito função e fez dengue há um mês atrás. A filha, aos prantos ontem, ficou me esperando 5 horas, achou que ela fosse chegar e entrar. Ontem foi o cão, consultório. E aí, essa filha aos prantos, porque a tia, ela institucionalizou a mãe num lugar legal, que eu conheço, e a tia estava recriminando que ela colocou a mãe no hospício. Filha única. Não é a paciente que estava lá, mas eu tenho que acolher. Como se colocar numa instituição de longa permanência, porque você é filho único, você tem que trabalhar para manter. Você tem um filho de 10, um mala de um marido, e você tem a mãe que está totalmente fora da caixinha, acha que a filha é amante do pai e que a neta é uma invasora da casa. Isso é uma tragédia familiar. Isso é um drama familiar. Então nós temos que acolher. Primeiro, tirar a culpa dessa filha. Então a AGA, a gente não vai trabalhar isso aqui, mas tem ferramentas para isso. Ela também te ajuda em critérios de instituição de longa permanência. Você não é obrigada a aguentar tudo. Existe um limite. Claro que você não vai deixar ser maltratado, não é disso que a gente está falando, né? Mas a gente tem que acolher, você tem que ter esse olhar de acolhimento. E aí, ó, na população, ajuda para estudo clínico, para você ver a capacidade funcional e qualidade de vida, né? Os Zonas Azuis da Netflix está lá mostrando isso pra gente.
identifica a população de risco, gestores, prefeitos, ministro da saúde, secretário da saúde, olha só, favorece o investimento em saúde, melhor manuseio do dinheiro público, né, na qualidade de vida e bem-estar, e instrumentos de planejamento e ações de políticas públicas de saúde. Uma grande política pública de saúde foi quando o professor João Antônio Neto, da USP, em São Paulo, instituiu em 89 a vacina para a pneumonia na cidade de São Paulo. O impacto foi tão grande que o ministro da Saúde trouxe para o Brasil todo a vacina para a gripe e para a pneumonia. Impactou. Então, isso é uma política pública que você, como gestor, tem que ter esse olhar, né? Então, isso aí vai te ajudar. Aqui é aqueles que a gente precisa fazer a AGA, 80 anos, só, com luto e depressão, deficiência cognitiva, vítima de quedas, incontinente, que não sabe lidar com coisas do passado. Fica naquele rame-rame a vida inteira, né? E hoje, nós vamos trabalhar com 3 ferramentas. Gente, eu não aguento essa hora. Já estou na metade da aula. Olha só, eu vou trabalhar com 3 ferramentas, tá? Equilíbrio e mobilidade, visão e audição e risco nutricional. Isso cai na prova. Então, nossa, espetáculo, não estou lendo nada. Isso aqui é uma escala que a gente chama de escala de TINET. Quem é o TINET? O TINET é uma ferramenta, depois você vai entrar no Google aí, está em qualquer lugar, que a gente trabalha a avaliação do equilíbrio e da marcha. O que eu quero com isso aqui? Eu quero avaliar se o meu paciente tem risco ou não de queda, se ele tem avaliação ruim ou boa de mobilidade. Porque hoje a gente sabe que as doenças do movimento, principalmente na faixa etária mais avançada, elas hoje são uma especialidade da neurologia. Existem neurologistas hoje que só lidam com doenças do movimento. Então, muitas vezes, você começa essa avaliação, você vai lá, vê que o paciente tem uma disfunção, você faz a AGA, você avalia se equilibra essa mobilidade, e quando você vai ver, esse paciente precisa ser acompanhado de uma forma medicamentosa e de reabilitação. Quando eu olho equilíbrio, o meu score de equilíbrio é 16. Quando eu olho a marcha, o meu score de equilíbrio é 12. Então, no TINET, meu pontuação total é de 28. Tá? É de 28. Professor, isso cai na prova? Se cair, eu vou dar essa ferramenta para vocês. Tá? Vai dar essa ferramenta. Você chamou? Sim, rapidinho. Fala. Quais são os parâmetros avaliados pelo AGA no slide anterior? Nós vamos trabalhar, hoje são 3. Nós temos 2 aulas, eu dividi isso. Eu fazia isso tudo num pacote só, mas eu resolvi dividir. Hoje eu vou trabalhar 3. Equilíbrio, mobilidade, acessório e nutrição. São as 3 ferramentas que eu vou trazer para vocês hoje. Tá? Vocês são muito interessados. Eu não consigo fazer uma aula que vocês não perguntem. Isso é muito bom, né? A gente é que lute para poder tentar alcançar vocês todos, né? Então, olha só. Aqui, ó, é o equilíbrio, ó, né? De uma outra forma, é o equilíbrio. Que você vai fazer algumas perguntas, colocar esse paciente sentado, fazer algumas alterações com esse paciente, depois nós vamos tentar ver se a gente coloca um vídeo. Eu vou avaliar a marcha, vou avaliar o equilíbrio em 28 pontos. Tá? E assim, é avaliação clínica, é uma coisa que você faz por avaliação clínica. Uma outra forma que a gente tem de avaliar o equilíbrio, que eu gosto muito, é o Time Get Up and Go. Quem é esse cara? Esse cara você vai colocar uma cadeira, sem braço, né? Vai pedir o paciente para sentar nessa cadeira, você vai colocar a cadeira aqui, ó, tá? 3 metros, vai colocar um objeto aqui, vai falar assim pro seu João, o senhor vai sentar naquela cadeira. O seu João senta. Seu João, quando eu falar já, eu quero que o senhor caminhe até aquele objeto, passe o objeto, retorne e sente na cadeira de novo. Isso a gente faz direto no nosso ambulatório. Quando está muito cheio o ambulatório, o que eu faço? Eu vou lá buscar o paciente e já vejo daquele está vindo subindo aquelas escadas. Eu já sei se ele está instável ou não, como é que está aquilo ali. Se está frágil ou não, se eu precisar repetir isso no ambulatório. Então a gente já aprendeu, ó, que eu peço o paciente, ele caminha 3 metros, ele vira, ele volta para a cadeira e ele senta de novo. Esse é o Time Get Up and Go. É mais ou menos isso aqui, ó. Né? O paciente vê o objeto, ele faz a volta, ele senta.
Quando você tem um Vibe de 14 para mais, esse paciente tem risco de queda. Caidor, todo caidor, ou com risco de cair, a gente tem que ter um olhar muito atento para reabilitação. E hoje, a Anvisa já liberou para a gente, já falei isso para vocês aqui, o uso de proteína no idoso e reabilitação até de massa muscular. Nem todo paciente a gente consegue. Mudança, quer ver aqui, quem faz atividade física regular aqui? É a maioria? Dá uma olhada aí. Acho que não é a maioria. Ela levantou tão pequenininho. Isso vai só uma vez por semana. Começou ontem. Tá igual meus pacientes que fumam. Só parou de fumar quando? Hoje. Hoje. É assim? Então, hoje. Então, olha só. E a gente precisa reabilitar. Se aqui, nesse meio, que nós temos um nível cultural alto, um poder aquisitivo alto, né? Facilidade de acesso, não tem, acredito que não tenha, disfunção. A gente tem uma baixa adesão, imagina fora. Né? Imagina fora. Então, a gente trabalhar algumas questões, eu falo que é a maior literatura, né? Você vai falando, uma hora aquilo aparece. Uma hora aquilo a gente vai vendo que aquilo aparece. Uma outra forma que a gente tem dessa avaliação de... Então, assim, vamos voltar isso aqui um pouquinho. Além de você acompanhar o paciente nessa instabilidade, uma outra coisa que é importante, existem grupos, dependendo da cidade, que já tem... Oi? Grupo da terceira idade, gente que palavra feia, terceira idade. Eu já estou na terceira idade. Eu preciso fazer o cartão de parar em vaga de 12, não tive tempo ainda. Estou com essa vantagem agora. Aí fui entrar na fila, esses dias a mulher brigou comigo. Só está na fila errada. Ele tem 60. Ué, eu tenho 60? Vou usufruir, né? Assim? Mentira, saí logo da fila, fiquei com vergonha. Aí assim, o que a gente precisa entender nesse sentido? A gente precisa entender que se esse paciente é caidor, eu preciso estar atento ao ambiente desse paciente. Então, no sistema público de saúde, algumas cidades, gestores vai cair na prova, algumas cidades criaram serviços de atenção domiciliar. Então, quando você identifica um caidor, a criatura lá da prefeitura reúne um grupo, vai o fisioterapeuta, às vezes vai o fono, vai o psicólogo, vai um grupo de pessoas que vão ver o ambiente desse indivíduo para saber risco, benefício de pequenas mudanças nesse ambiente que o paciente mora. E, habitualmente, por exemplo, a mulher é muito resistente a tirar tapete de casa. Não sei porque o tapete é bonito, né? É um tal de 500 quilos de tapete. É assim? Então, assim, o vaso de planta que está ali logo ali para você tropeçar e cair. Então, às vezes são coisas, colocar as barras no corredor, barras no chuveiro, mudar a casa como um todo. E às vezes as pessoas têm dificuldade, você precisa orientar. Se a gente não orientar, você não tem como auxiliar as pessoas. Então, muitas vezes, a visita em loco, onde o indivíduo mora, faz uma diferença brutal. E uma outra coisa muito importante que a gente vê são as doenças do movimento que podem impactar esse indivíduo com essa fragilidade, essa disfunção de tendência à queda. Saber se aquela doença tem condição de você tratar para curar, ou se você tem condição de tratar para melhorar sintoma. Muito cuidado com a história da labirintite. Eu tenho labirintite. Às vezes é uma doença neurológica que passou despercebida. Né? Então a gente tem que estar atento a essa questão. Ficou alguma dúvida até aqui? Posso pedir isso no OSCE? Reto silêncio. Pode. Posso pedir no OSCE? Eu vou colocar um negócio desse no OSCE e vou pedir para vocês tratarem. Pode ser? Esse pode ser foi deixa branco. Ninguém falou pode ser. Pode ser. Tá? A gente vai tentar, eu disse, vai ter 2 aulas de prática disso. Eu vou trazer casos, nós vamos apresentar isso de dupla. Nós vamos fazer um roleplay disso. Tá? Antes do OSCE. Eu quero fazer isso antes do OSCE. Tá bem? Tá joia? Não, tem que estar bom. Alguma dúvida até aqui? Como que a senhora cobraria esse OSCE? O que eu fiz no início, eu não consegui manter por muito tempo do OSCE. Eu pedia para vocês montarem o OSCE, montar a cena do OSCE. Então eu cheguei até a arrumar o... Como é que chama aquele negócio que para carro no estado?
Cone. Eu tinha até um conezinho pequeno. Uma outra coisa que impacta, eu tive ano passado, num congresso, gente, mulher linda, 1,5 m de mulher, loura, do olho azul, chilena. Essa mulher conseguiu reunir vários países do mundo, bancado pela Finlândia. Eu fui conhecer essa criatura. Quem é essa criatura? Eu fui lá conhecer, foi essa Paulo conhecer. Já está na Veja já está na Veja Saúde. Veja Saúde, como foi, está no Globo, né? O que essa mulher fez? Ela juntou um grupo de pesquisadores do Brasil, são 2 polos, a FMG e a USP, são os 2 polos que participam. Então eles queriam saber o seguinte, quais são os fatores de risco desenvolvedores, ou seja, o gatilho para a doença de Alzheimer. Vocês estão sentados? Sabe qual é o maior deles? Audição. A Veja já escreveu isso, o Globo já escreveu isso, a Folha já escreveu isso. Por que isso? Se eu escuto menos, eu interajo menos, e tem uma coisa que chama-se plasticidade neuronal, o meu neurônio não trabalha. Então eu falo muito com os pacientes, vamos malhar o corpo, mas vamos malhar quem? Cérebro. Alguém aqui malha cérebro? Como é que vocês malham o cérebro? Adianta ler romance? Não. Você tem que raciocinar. Diga lá. Ah, você lê romance? Mas não adianta a velocidade neuronal. Sabe coisas que impactam? Jogo de xadrez, aprender novas línguas. Isso faz com que você movimente. Uma outra coisa muito impactante para a malhação cerebral, acredite ou não, é você interagir. Não é virtual, não. Virtual não tem trabalho, não tem isso. Pessoa a pessoa. A interação social faz você criar vínculo e isso atua melhor o seu neurônio. Tá? Então a gente já aprendeu que as deficiências sensoriais, elas impactam na minha qualidade de vida. Elas impactam na minha qualidade de vida. E 50% dos idosos, não sou eu que estou dizendo, são os pesquisadores que dizem que tem algum grau de deficiência auditiva e visual. Eu era mais corajosa do que eu sou hoje. Então, quando eu montei a geriatria lá em Vassouras, em 1800 antigamente, 95, quando eu criei a geriatria, eu pegava 2 ônibus, colocava 150 alunos nesses 2 a 4, 2 nada, eu ia com turma e cobra, os caras 2. Eu pegava 2 ônibus e eu levava a turma para uma instituição de longa permanência lá em Volta Redonda. E lá a gente fazia algumas avaliações. E o mais importante é que, assim, não eram avaliações aleatórias. A gente precisava tentar entender e contribuir de alguma forma. Então, hoje a gente vai ver como é fácil você fazer rastreio de deficiência auditiva e visual, quando você quer. Esse é um ponto, quando você quer, que vai ver as pessoas não querem. E o que mais me impacta é que, às vezes, mesmo na clínica privada, eu ainda tenho pacientes que ficam cegos por catarata porque não querem operar. Porque o filho tem medo de levar a mãe para operar a catarata. Fica cego, dependente. Isso para mim é uma birutice humana. Então, muitas vezes, só de você colocar luz no olho da pessoa, você já vê aquela catarata prematura. Está completamente bege aquilo. Nem está translúcido, está bege aquilo. De tão densa que é a catarata. E como é que eu posso avaliar isso? Primeiro, habitualmente as pessoas não dizem que são surdas, nem dizem que estão com dificuldade visual. Acomodam com a surdez e com a deficiência visual. Então eu preciso mensurar. Como é que eu mensuro isso? Existe um teste que a gente chama de placa de Snellen, não sei se vocês viram isso na oftalmologia, em que a gente vai colocar o paciente cerca de 5 metros, que isso é uma placa, isso é fixo. Eu vou fixar isso aqui na parede, vou colocar o paciente 5 metros sentado e vou pedir ao paciente o quê? Vou pedir ao paciente que ele vá me dizendo quais as letras ele está vendo. E se o paciente for analfabeto? Eu vou pedir para ele mostrar com a mão e fazer igual com a mão. 3, assim, assim, e vou pedir para ele fazer. O que é isso aqui? Seu César, o que é isso aqui? O que é isso aqui? Ele vai me dizendo.
De 3 é o meu score. De 0,3 a 0,5 eu tenho normal. Quando o paciente começa a errar já dessa metade, eu já considero esse paciente com uma certa deficiência visual. Eu não vou tratar isso, eu não sou médica oftalmologista. Eu vou encaminhar esse paciente para um serviço especializado. Eu consegui definir naquele momento que naquela população X eu tenho tantos pacientes que eu consegui perceber uma deficiência visual. Isso impacta? Impacta. Eu tenho estigmatismo e miopia, o inferno de Dante, não enxergo nem de perto nem de longe. Às vezes eu só vejo o vulto de vocês. E o óculos fica sempre largado em algum lugar. E 60 anos, presbiopia. Então isso é o inferno de Dante. Né? Então essa deficiência visual, ela te atrapalha de uma certa forma. A mesma coisa a deficiência auditiva. Como que eu vou avaliar isso? Não sei se cai no ósseo. Não sei se vou colocar isso no ósseo, mas talvez eu coloque. Então, às vezes você está num ambiente, isso aqui não é para decorar, não vai cair na prova. Nada decorando. Às vezes você está num ambiente que você não tem 5 metros. Então você vai pôr a placa de Snellen e você vai medir a altura da primeira letra, porque elas são diferentes dependendo de onde você tira, em milímetros. Vai dividir esse valor por 88 e multiplicar por 6. Tá? Isso vai ser a distância que você tem que pôr a placa de Snellen do paciente. Porque se você não tiver 5 metros, você vai ter que fazer dessa forma. Para o teste que foi validado ter valor na coleta que você está fazendo. Silêncio. Ficou claro isso? Ficou? Ótimo. Posso ir adiante? Tá, então vamos lá. Então, uma outra coisa importante para a gente avaliar a questão auditiva é o teste do sussurro. Tá? O que é o teste do sussurro? Eu vou me posicionar, vou explicar a Dona Maria. Eu vou avaliar agora se a senhora tem dificuldade auditiva ou não. Então, eu vou me colocar atrás da senhora e vou falar 3 letras ou 3 números. Pedir para a senhora tampar o ouvido, que eu vou falar no ouvido que não está tampado nessas letras e números. Vou pedir para a senhora repetir. Eu vou parar atrás da Dona Maria, a distância do meu braço. Ó. Dona Maria, tampa o ouvido direito, por favor. Eu vou sussurrar 3 letras, de preferência que não sejam sequenciais. B, Z e R. Ela me respondeu. Vou pedir para fazer a mesma coisa do outro lado. E aí eu já percebo. Eu tive alunos meus que a gente conseguiu perceber a deficiência auditiva com o teste de sussurro. Fez uma virose e fez um acometimento auditivo. Não é comum, mas acontece. Né? Então o teste de sussurro é exatamente isso. Tá? E a gente fica nessa posição. E aí eu identifiquei que tem uma deficiência auditiva. Ontem, uma mulher poderosíssima, mora sozinha, dona de cartório, chegou no meu consultório. A pergunta é sempre a mesma. Doutora, eu quero saber se eu tenho Alzheimer ou não. É simples assim. Eu vim aqui para a senhora poder saber se eu tenho Alzheimer ou não, porque eu sou muito esquecida. Ninguém que tem Alzheimer chega para saber se tem Alzheimer ou não, mas você chega com Alzheimer e está tudo certo, né? Assim? Assim? Você chega com Alzheimer e está tudo certo. E aí, eu faço os testes, nós vamos aprender a fazer isso, chama rastreio cognitivo, vamos ter uma aula disso. Quem precisa fazer o rastreio, quem não precisa fazer o rastreio. E ela foi 100% nos testes. Só que o teste sussurro dela foi positivo, não escuta, nem do ouvido nem do outro. Ah, mas eu não me adapto ao aparelho. Então você vai ter Alzheimer. Se não for agora, é para o futuro. Não é hipertensa, não é obesa, não é diabética, 72 anos, lúcida orientada, teste positivo, mas surda. Vocês acham que essa doente não vai ter daqui a pouco uma disfunção cognitiva? Claro que vai ter. Mora num sítio, isolada. Tá? Isolada. Então, assim, preciso orientar. Não tem muita coisa que você possa fazer. Adaptação ao aparelho. Né? Adaptação do aparelho. Isso precisa ser visto. Você precisa contribuir dessa forma. Então, você não vai tratar isso aqui porque você não é otorrino. Mas você vai encaminhar para que o indivíduo possa fazer. E hoje, gente, está mais fácil.
Porque o SUS está bancando o aparelho auditivo. Há uns anos atrás a gente não conseguia isso via SUS. Hoje a gente consegue. Barra Mansa tem um polo que faz isso via SUS. A gente consegue aparelho pelo SUS. Dá trabalho, mas a gente consegue. O paciente consegue sim. Ficou alguma dúvida? Professora, Oi? esse cara da foto aí tá fazendo errado, não Tá tá? fazendo errado. Eu só quis ilustrar. Você foi muito detalhista. Vocês são ótimos. Tá fazendo errado. O certo é igual o professor fez. O professor que tá certo, ele tá errado. Tá? Eu tirei o Google aqui só para mostrar. Ele tem que estar uma distância assim, ó. Ela tem que tampar o outro. Tem que estar tampado o ouvido. Só que a gente não sabe se ele usou alguma coisa para tampar esse ouvido. Eu não tô vendo. Tá? Porque às vezes você tem clínicas que você tem como tampar esse ouvido. E a informação? Baixa. Sussurra. Sussurro. Teste do sussurro. Você vai sussurrar. Baixinho. Isso. Baixinho. Tá? O meu sussurro. Meu sussurro é alto. Né? E